Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Nós Atelier. Qual é o tema de hoje? Tema sugerido por uma seguidora que eu achei muito interessante. Como muita gente já sabe, eu sou artista têxtil, sou Thiago Fabril, artista têxtil, fundador da Nós Atelier, criador do primeiro curso de embalagem de fios do Brasil, trabalho com diversas técnicas. Quem já me acompanha há algum tempo aqui sabe que eu trabalho com crochê, tricô, costura, enfim, diversas técnicas. As mais queridinhas, aquelas que eu mais gosto, essa, enfim, né, o macramê, né, o macramê está presente aqui na página, e também a técnica de embalagem de fios, tá? Recentemente tenho acrescentado aí um pouco mais de crochê. Então, essa técnica aqui, aliás, essas técnicas, né, tema da aula de hoje, né, como criar aí as tranças, esse efeito, né, trançado. Ó, vou mostrar aqui mais de perto. Efeito de trança, tá? Esse efeito de escamas, tá? Que lembram aí uma trança. Essas técnicas aqui, a gente coloca ela dentro do pacote do macramê, tá? Então, quem olhar aqui fala, é um trabalho de macramê. Porém, as laçadas também são técnicas usadas na embalagem de fios. E aqui também eu vou aplicar uma técnica do crochê, famosa correntinha. Quem faz crochê aí já sabe como faz a correntinha. Vou mostrar como a gente faz abraçando aqui, criando esse efeito, tá? Então a aula tá bem interessante. Lembrando que são algumas variações, tá? Existem diversos tipos de formatos, né? Diversos tipos de técnica que apresentariam esse efeito aqui trançado. Eu quero que você já siga aqui o canal, tá? Já se inscreva no canal, ativa a notificação, mas eu quero que você comente aqui também. Comente aqui embaixo do vídeo se você não estiver assistindo ao vivo. Comente no chat também se você estiver assistindo junto comigo. Quantas técnicas você conhece? Quantos tipos de laçada você conhece que criam esse efeito aqui, esse efeito trançado? Então, bora lá para a aula, que está bem interessante. Mão na massa, vamos lá. Bom, para começar aqui a primeira técnica, já lacei aqui os cordõezinhos, né, na base que eu vou trabalhar, enfim, depende aí da peça que você vai fazer. Essa primeira técnica, para criar esse efeito trançado, nós vamos partir do princípio de que o número 1, o cordãozinho número 1, laça o número 2, que laça o número 3, que laça o número 4, e assim por diante, tá? Então, como é que a gente vai começar? É importante os cordõezinhos estarem bem alinhadinhos, tá? Prestar bastante atenção para não trocar a ordem, tá? Isso é importante para criar um efeito bonito. Nós vamos começar aqui, ó, por essa ponta, sempre por uma das pontas, tá? Se você, lógico, obviamente, quiser esse trabalho na peça toda, tá? Você pode começar pelo meio também, ou só no cantinho, onde você quiser aplicar esse trabalho, tá? Então, a gente começa aqui, ó. Primeiro, o número 1 laça o número 2 por baixo, então é uma laçada baixa, ó. Nós viemos com ele aqui, ó, por baixo e por dentro dele mesmo, ó. Aqui, ó, vamos fazer o quê, ó? Uma laçada. Então, eu tenho o segundo aqui, ó, esticadinho. Venho aqui com o primeiro, ó, e faço essa laçada. Ele vai ficar aqui, ó, enviesado, tá vendo? Desses dois lados aqui, ele vai ficando enviesado. Vamos fazer mais um pouquinho, porque aí você vai entender melhor. Pego o segundo cordãozinho, passo por baixo do terceiro, e, ó, e fecho. Puxo aqui a laçada, e, ó, empurro lá em cima, e onde ele vai sair? Aqui, ó. Pego o terceiro, laço por baixo do quarto, e vou ajustar lá em cima. Ó. Nessa hora de ajustar é importante também, ó. Mantenha esse daqui na diagonal, porque a hora que você laçar, fechar a laçada aqui, ela também vai ficar na diagonal. Fica mais fácil para você conseguir enxergar essa trancinha aqui se formando. Então vamos lá, eu vou laçar aqui mais um pouquinho até a gente chegar na outra extremidade. Já terminei, já fiz a laçada até essa outra ponta.
E aqui eu vou mostrar de mais perto para você, que aqui a gente já tem, simplesmente com uma fileira de laçadas baixas, nós já temos o efeito trançado, o efeito de trança. Veja bem, ó, olhando o trabalho, né, nessa posição aqui, ó, a gente já tem esse efeito, né, zigue-zague, que é o efeito da trança. Esse efeito, em especial, ele fica mais ressaltado quando nós trabalhamos com cordão, tá? O cordão que é mais firme, né? Ele dá um efeito mais aparente, tá? Mas a técnica não muda absolutamente nada. Aqui eu fiz da direita para a esquerda e agora eu posso voltar também fazendo esse mesmo trabalho. Aí ele vai criar um segundo efeito, tá? Porque quando a gente encosta uma trancinha na outra, uma indo da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita, ele cria uma outra textura aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí inicio, ó, o cordãozinho que terminou aqui na ponta é o que vai começar para eu voltar o meu trabalho para o lado direito. Da mesma forma, vem por baixo do segundo e faço a laçada. E aí por diante, o segundo em cima do terceiro, né? Seguindo a mesma sequência que fizemos anteriormente. Veja agora que interessante que ficou. Olha o efeito que dá quando nós trançamos, né, de um lado e depois voltamos, né, essa sequência aqui da esquerda para a direita, quando fazemos nos dois sentidos. Ele dá um efeito de grão de arroz, né? Pensa que textura legal de você fazer um trecho maior até utilizando essa técnica aqui. A próxima forma de fazer aqui as correntinhas, eu costumo usar uma agulha de crochê para me auxiliar, até porque esse pontinho que eu vou mostrar lembra muito a correntinha do crochê. Não é estritamente necessário você ter uma agulha de crochê, tá? A gente começa também na sequência aqui, ó. Pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu vou começar aqui pela esquerda. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma laçadinha com esse cordão. Então, a gente já pega esse cordãozinho, gira ele aqui, ó, pra cima, tá? Ó, dessa forma aqui. Feito isso, no primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar o segundo aqui por dentro, ó. Por isso que eu uso a agulhinha de crochê aqui, ó, só para facilitar. Não precisa, você vai ver que não precisa necessariamente dessa agulha de crochê. Vou até fazer sem agulha aqui para você ver que não precisa, tá? Eu gosto de usar, mas não é necessária. Fiz aqui a primeira, né? Passei o segundo cordãozinho por dentro da primeira laçada. Eu vou fechar essa primeira laçada e aí eu tenho aqui uma argolinha, certo? O que que eu vou fazer? Vou passar o segundo, aliás, o terceiro por dentro do segundo agora, ó. Dessa forma aqui. Então, percebe que ela lembra uma correntinha de crochê? Então, ó, fiz aqui essa laçadinha anterior, eu venho aqui, ó, e vou ajustar ela, ó, vou fechar. Não se preocupa no primeiro momento se ela ficar meio tortinha, meio frouxinha, porque depois no final do trabalho a gente vem ajustando. Então, fiz aqui, ó, essa laçadinha, pego a próxima aqui, ó, jogo por dentro dela, puxo pra cá. Venho aqui, ó, na perninha da laçada anterior, fecho. Pode deixar ela assim, ó, não tem problema, tá? A gente acerta depois. Pego a próxima. E aí eu venho, puxo o anterior. Pego a próxima, passo por dentro e puxo o anterior. E vou fazendo isso até chegar na outra ponta. E aí, assim como o crochê, no final do crochê a gente passa o fio e puxa ele todo por dentro, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Jogo o cordãozinho agora aqui por dentro, o último. E aí eu puxo ele todo, ó. Puxo ele todo. E aí sim, eu puxo aqui, ó, para fechar
a última laçada. E aí agora é hora de voltar ajustando essas laçadas anteriores. Então eu puxo aqui a última, acerto, e depois eu venho puxando um a um, fazendo esses ajustes. E prontinho, olha esse efeito, como fica bonito. Nessa segunda técnica aqui, fica muito mais aparente o efeito do trançado, né? Essa técnica aqui, ela pode ser replicada de uma outra forma. Vamos supor que você queira acrescentar uma cor diferente, né? Criando esse efeito. Então, eu vou mostrar para você agora como você acrescenta um outro barbante colorido, e que cria esse mesmo efeito de trança. Para fazer esse efeito com barbante ou outro cordão, eu vou começar aqui com uma ponta do lado esquerdo, fazendo esse movimento, ó, ponta menor por baixo, né? Dou a volta aqui por cima dele. Aqui eu vou abraçar de dois em dois. Poderia ser de um em um também, tá? Nada impede. Você pode fazer um em um, dois e dois, três e três, depende aí do trabalho que você está fazendo. Então, vou posicionar aqui, ó, primeiramente por cima, né, dos cordõezinhos aqui que eu quero trançar. Vou posicionar aqui. E aí essa ponta aqui, ó, eu vou puxar ela por dentro. Ó. Puxo ela aqui por dentro e crio uma laçada. Lembra do anterior, que era mais ou menos isso daqui? Uma laçada por dentro da outra. Então essa aqui é uma técnica de crochê, né, gente? Uma técnica de crochê. Ó, ajustei aqui a ponta, tá? Fiz o primeiro ajuste. E aí o que eu vou fazer, ó? Sempre vou posicionar aqui por cima, jogo lá por baixo, faço mais uma laçadinha aqui, ó. Antes de fazer a próxima laçada, eu vou ajustar essa daqui, ó. Puxo a perninha dela, ó. Puxo a perninha dela até ela ajustar. Ajustou ali, o que que eu vou fazer? Ó, por cima das próximas duas, tem uma baita de uma argola aqui, não precisava tudo isso. E aí o cordão eu venho por baixo, ó, e por dentro. Puxo, vou lá ajustar, ó. Ajustei. Vou fazer a próxima. Argola por cima, cordão por baixo. E aí vou puxando esse efeito até o final também, da mesma forma. Puxo uma argola por dentro da outra, abraçando os fios guias, que são esses fiozinhos que estão descendo aqui do meu trabalho. Aí estou chegando aqui, ó, na última laçada. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente. Passo ela por cima e o cordãozinho eu puxo ele inteiro por dentro para arrematar esse último nozinho aqui, ó. E aí eu tenho aqui, ó, mais um efeito trançado com um cordão extra, né? Um cordão acrescentado à parte, um cordão colorido. E o último efeito que eu vou ensinar aqui, lembrando que tem mais outras, tem outras opções, né, de fazer esse tipo de efeito. O outro que eu vou apresentar aqui é um que, assim, ele é muito simples de fazer, tá? É acrescentando outro cordão também, tá? De outra cor que você quiser. Mas, para trabalhar com esse efeito que eu vou mostrar para vocês, é sempre importante você já ter uma base de apoio. O que que é uma base de apoio? É você já ter um trabalho trançado, tá? Então, ter uma base de apoio antes e uma base de apoio depois, tá? Porque ele é mais solto, ele dá esse efeito também, espinha de peixe, tá? Igual tá aqui em cima, ó, ele dá esse efeito também, só que precisa ter essa base de apoio, porque senão ele solta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, pontinha está para cá,
Bom, você pode fazer de qualquer lado, né? Pro lado esquerdo ou pro lado direito. Lembrando sempre das regrinhas aqui. Então, eu coloco ele aqui. Eu vou fazer de 2 em 2, aproveitando o trabalho anterior que eu já fiz, né? Então, eu tenho aqui, ó, pontinha. O que que eu vou fazer? É muito simples, tá? Vou, ó, jogo ele por cima, dou uma volta, ó, dei uma volta, e aí eu já vou ajustar ele lá em cima. Puxo lá em cima. É bom estar segurando o primeiro aqui, né? Ele é mais chatinho mesmo para fazer. Pode pôr uma fita, tá? Que no caso eu tô apoiando minha mão aqui, mas pode pôr uma fita. Por que que é importante uma base? Ó, porque essa ponta aqui ainda tá solta, tá? Então, dei uma volta por cima, já puxei. Próxima laçada é o quê, ó? Passo por cima, dou uma volta também, ó. Então, ele só dá uma volta, e aí você vai começar a entender agora como ele forma essa espinha de peixe. Eu vou fazer aqui, ó, algumas voltas da mesma forma, ó, passa por cima, dá uma volta e ajusta lá em cima, ó. Então ele é um nó que ele é mais solto, ele funciona bem para o painel, que é aquele painel estilo tear, né? Que é o macramê estilo tear. Então esse nó ele é legal para preencher alguns vãos da peça, tá? Mas lembrando, né, que esse tipo de peça tear, né, ele precisa ter os vãos de apoio, né, que é a base anterior, né, e a base posterior a esse nó, para ele não ficar frouxo. Então, vou fazer até esse lado aqui, ó, seguindo essa sequência aqui. Aí, ó, cheguei aqui no final, ó. Deixa eu mostrar aqui novamente para você, ó. Passei por cima, certo? Agora eu vou voltar com ele. Então, ele deu uma laçada por cima, vou voltar passando por cima novamente. Então, olha lá, ó. Passei por cima, dei uma volta, ó. Enrolei só. E aí vou ajustar, ó. Ajusto, dou sequência. Passo por cima, dou sequência, ó. E aí ele vai começar a formar esse trançado também, esse efeito trançado. E aí, prontinho aqui você já pode observar, né, que ele forma, ó, essa trança também, tá? É importante lembrar que esse tipo de nó, esse tipo de trança, a finalização aqui com as pontas é sempre pela parte de trás, inserindo por dentro da trama, tá? Com uma agulha de tapeçaria ou usando uma agulha de crochê como essa daqui, puxando essas pontas aqui para dentro da trama, tá? Vale mais uma vez lembrar que esse último nó que eu mostrei para vocês é importante ter uma outra, opa, bati aqui, uma outra base de apoio aqui embaixo, porque se você fizer, você vai perceber que esse nozinho aqui, esse tipo de laçada, é uma laçada que ela é mais frouxa, ela é mais solta, né, ó. Então, facilmente ela se solta, tá vendo? Então, é importante você ter um apoio. Por isso que eu indico esse tipo de trançado, sempre com apoio embaixo, né? Aqui o apoio que eu digo é um outro... Opa, tô batendo minha mão aqui direto. Um outro trançado aqui, ó, para fixar esses pontinhos aqui no lugar, tá bom? Muito bom, né? Quem diria, né? Que laçadas, correntinhas, diversas técnicas conseguem apresentar aí ó, um resultado bem semelhante um do outro, especialmente esses dois últimos aqui que eu mostrei para vocês, né? Quero lembrar também uma coisa para vocês, que aqui eu fiz com barbante 24 fios, tá? E criou aí um efeito. Nessa daqui, ó, em especial, a gente consegue enxergar muito bem esse efeito trançado. Eu quero que você experimente com outros materiais também, não só com barbante 24 fios. Por quê?
Cada tipo de material vai apresentar um efeito diferente, uma trança diferente. Uma trança mais desenhada, uma trança mais volumosa, né? Com texturas diferentes. Sugiro que você faça teste também com os cordões, tá? Cordão com alma, tá? Cordão trançado, o que você tiver de material. Tire um pouco de material, faça esse teste, faça, né, esses testes, aplique essas técnicas, lembrando que existem diversas outras e num outro momento eu trago uma outra técnica para você. Espero que você tenha gostado. Não se esquece, tá, de se inscrever no canal e ativa a notificação, porque sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você vai ser avisado, tá? Não perde tempo para revisar essa aula também, porque as aulas que saem do ar, as aulas que saem aqui do YouTube, elas vão depois ficam exclusivas somente para os alunos do curso completo, tá? Lá na comunidade de alunos, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau!